Olá, meu povo. Hoje, 25, estou adiantado. Hoje, dia 12 de março de 2025, iniciamos mais um programa Junior Show pela Rádio Paraná Oficial. Estamos ao vivo nos estúdios aqui da rádio. Peço que todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma quarta-feira conosco, somando a nossa audiência. O carnaval acabou. O Brasil vai começar a andar. E hoje nós estamos aqui no estúdio com a Cíntia e com o Walter. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma cultura uma filosofia, né, que está tendo muita alta, né, nas redes sociais, nas conversas de Facebook, Instagram. A gente começou a perceber muito essa filosofia. Por um acaso, né, a escola campeã de Curitiba usou o tema Sankofa, né, no seu enredo, e foi campeã. Né, tivemos eles semana passada, na quarta-feira passada, aqui nos estúdios, falando sobre o carnaval. Né, e hoje nós estamos aqui no estúdio falando com a Cíntia e com o Walter, novamente não sobre o carnaval, mas sim sobre a filosofia Sankofa. Cíntia, muito obrigado por atender o nosso convite, e Walter também, por estar aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Cíntia, se apresente um pouquinho, né, e fale para nós assim, sobre essa filosofia. Olá, boa tarde a todos. Peço licença para chegar, licença aos mais velhos, aos mais novos, aos meus iguais. Eu sou Cíntia Souza, né? De antemão, quero agradecer o convite, né, da rádio, do Júnior, para estar aqui hoje falando um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira e as tradições de matriz africana, e principalmente sobre o projeto cultural Sankofa Samba e Reza. Então, a minha formação de base é enfermagem, né? Eu sou enfermeira há 14 anos, me formei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sou professora também, atualmente sou mestranda em educação. Então, e também estou bastante ligada a vários coletivos, né, e projetos sociais que envolvem o movimento negro. Né? E o projeto Sankofa Samba e Reza surgiu justamente da necessidade, né, embora a Curitiba seja a capital mais negra do sul do país, mas nós percebemos a necessidade de mais eventos que falem sobre a cultura afro-brasileira, mais eventos que coloquem como protagonista, né, o afro-brasileiro, as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, enfim. E é justamente nesse sentido e dentro desse cenário, dentro dessa perspectiva, que chega aqui em Curitiba o Sankofa Samba e Reza. Cíntia, a gente aqui no nosso programa Junior Show, todas as quartas-feiras a partir das 18 horas, nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. O nosso programa ele é aberto a todas as raças, a todas as cores, a todas as etnias, né? E não temos assim, não dependemos financeiramente de ninguém e podemos abrir os nossos microfones para falar sobre tudo. Né? E é uma honra vocês estarem aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial, trazendo um pouco sobre essa filosofia, né? Que apesar de ela ser uma filosofia de matriz africana, né? Mas ela conta muito mais. Né? As pessoas não têm noção do que né, essa filosofia. Porque assim, eu estava estudando um pouquinho, também não sabia muito o que era. Né, e fui estudar, fui me aprofundar melhor, e é uma cultura gigantesca, né, tanto eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, mas assim, o que me chamou mais a atenção foi, que depois vocês podem continuar falando, essa questão da simbologia, né, que é o Sankofa. Né, tanto o pássaro, que depois eu vou perguntar, quanto o que eu achei assim, interessantíssimo foi aquela questão dos corações estilizados nos portões. Sim. Né, aquele coração todo trabalhado. As pessoas não têm não sabem o que é,
né? Achavam que era só uma questão do ferreiro lá trabalhar, entortar o ferro para ficar bonitinho no portão. Mas as pessoas de matriz africana têm essa simbologia, sabem o que é. Sim, né? A sankofa traz isso, essa simbologia, esse coração estilizado tem um significado, não é apenas um coração para deixar o portão bonitinho. Né? Por trás ele traz, por trás do desenho, ele tem uma simbologia que as pessoas, quem conhece olhando, sabe o que significa. Né? Mas vamos falar assim, um pouquinho sobre essa filosofia do sankofa. O que significa, na verdade, a palavra sankofa, né? E qual a filosofia de vida da palavra, né, no caso? Então, sankofa é uma filosofia africana, como você bem colocou, como o pessoal da Mocidade Azul colocou também aqui semana passada, nós acompanhamos, né? Foi o tema do enredo da escola desse ano, que inclusive foi vencedor, então parabéns aí para todo o pessoal da escola, o presidente, né, seu Altamir e todo mundo que faz parte aí do barracão. Mas sankofa nada mais é do que isso. A gente traz aqui o símbolo, ele tem vários símbolos, né? Ele faz parte de um conjunto de símbolos chamados adinkras africanos. E na nossa logo a gente escolheu o pássaro, né? Então é o pássaro com a cabeça voltada para trás, justamente porque sankofa vem falar sobre isso. Sankofa vem dizer: olhar para trás, buscar no seu passado o que é importante, buscar o que é sagrado, trazer para o seu presente para construir e para moldar o seu futuro, né? Então é uma base bem forte, é um dos símbolos aí, né, africanos mais conhecidos, e por ter toda essa história por trás, por ter toda essa base cultural por trás, que nós escolhemos então como nome, né, do nosso projeto cultural. E assim, essa filosofia, né, do pássaro olhar para trás e trazer para o presente o que foi de melhor no passado, né? Sim. A gente pode levar isso para a vida, né? Sim. Não há nada de anormal você voltar talvez às suas origens, voltar às suas raízes e trazer de lá aquilo que é melhor para o presente. Exato. Né? Todos nós temos raízes, né? Ninguém nasceu, caiu de paraquedas. Então, é isso justamente que a gente vem colocar como protagonista. Então, a gente saber de onde a gente veio, né? A gente honrar quem veio antes de nós, porque antes de nós vieram outras pessoas, antes de nós, essas pessoas, de repente, não puderam ter a oportunidade de estar aqui numa rádio falando sobre a sua cultura, né? Ou se a gente voltar aí anos atrás, por exemplo, uma roda de samba era proibido, né? Você falar da sua fé era proibido. Então, é justamente para honrar, né, quem veio antes, quem pavimentou o caminho que nós estamos trilhando hoje. Porque essas pessoas que pavimentaram o que nós trilhamos hoje, elas pavimentaram com suor, com lágrimas e até com sangue. Então, por isso a gente precisa honrar, por isso que nasceu o Sankofa Samba e Reza, justamente para celebrarmos a nossa ancestralidade, celebrarmos as nossas raízes e quem veio antes de nós. Ali também a questão da religião, né, tanto as religiões de matriz africana, tem essa questão de que, na época da escravidão, os escravos não podiam manifestar a sua religião. Né? Eles cultuavam os santos dos brancos, né? Os orixás deles nos santos dos brancos. Né? Que então tem toda aquela simbologia de você, né, de você ter ali nos congás, né, da Umbanda, do Candomblé, ali cultuar, né, os santos, os orixás nos santos brancos. Sim, né? Sim. Justamente por não poder, né? Então, agora que a gente está falando, inclusive, sobre religião de matriz africana, né? Peço licença, gostaria de mandar um beijo, né, para a mãe Fernanda Machado. Ela falou que se vocês não falassem dela, ela ia ficar muito deve estar aí nos ouvindo. Então, um beijo, mãe Fernanda. Esperamos a senhora aí no dia 21 de março
Mas, enfim, é justamente isso mesmo. Eles eram proibidos, né, de manifestar a sua fé, de manifestar a sua cultura, enfim. E hoje em dia nós podemos, né, abrir, podemos mostrar, podemos colocar isso em pauta, podemos trazer isso à tona. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui e agradecemos novamente a oportunidade. A questão de você não poder colocar a sua religião, colocar a sua cultura, né, atualmente, nos dias de hoje, ainda é difícil. Sim, né, você bem difícil. Colocar isso como cultura. Né, porque muitas pessoas acabam misturando, não entendendo o que é, né, e tendo um preconceito sobre a cultura, né, achando que toda comida feita é macumba, todo samba é macumba, né, não sabe diferenciar. Acabam, né, demonizando isso. muito, né, a cultura. E eu acho que isso... a falta de conhecimento, né, que trava os olhos ali, tapa os olhos das pessoas, porque a partir do momento que você vai estudar, que você senta para ler, que você senta nos pés de um mais velho para ouvir uma história, para entender o que é a Umbanda, para entender o que é o Candomblé, para entender a questão dos orixás, de toda a espiritualidade, né, você vê com outros olhos, né? Então, hoje, né, convido inclusive os ouvintes, todo mundo que está aí ligadinho na Rádio Paraná Oficial, a justamente fazer essa reflexão, né? Quem não conhece as religiões de matriz africana, estudar, fazer uma leitura, né? Passar a conhecer, porque não é essa demonização que colocam aí, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do que nós somos, faz parte das nossas raízes. Então, né, é fé, é caridade, é espiritualidade, então não tem nada de ruim, digamos assim. É só uma questão de você entender para poder falar. Exatamente. Não falar para depois ir procurar o que significa. Exato. Né? Então, a cultura vem de você estudar o jeito, a culinária, como as pessoas se vestem, porque tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Sim. Né? Ninguém coloca um turbante por colocar, tudo aquilo ali tem um significado. Exatamente. E também, né, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pela presença, Walter. Agradeço pelo convite novamente. E justamente para você buscar conhecimento, às vezes é interessante também você visitar um barracão. Sim. Aqui em Curitiba existem inúmeros, muitos bons. Então, às vezes, você... para ter mais propriedade, você formar o seu conhecimento, o seu entendimento. Sua opinião, às vezes, né? É mais interessante, no caso, não se basear na opinião de outro, ir lá, vivenciar, porque uma religião, no caso, que tenha por base a caridade, então já cai por terra várias falácias que muitas vezes são ditas, entende? Às vezes a caridade fica de lado, né, pelo fato da pessoa ter um preconceito e não saber o que significa. Às vezes uma doação, né, para que eu vou doar para esse povo se eu posso ajudar outro? Mas é tudo povo, tudo a mesma coisa. Exatamente. Até tem um exemplo, porque do barracão que nós participávamos, inclusive mandar um beijo também para os nossos irmãos, nosso pai de santo, o pai Êndio de Xangô, o terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda, que fica ali no sítio cercado, nós fazíamos muitas ações sociais. Uma dessas ações sociais era a entrega de marmitas para pessoas em situações de rua. Então, nós saíamos à noite ali na própria região do sítio cercado mesmo, às vezes na própria UPA do sítio cercado, que a gente ia lá, chegava lá, estava lotado de gente, o pessoal que às vezes estava lá o dia todo, sem almoçar, sem jantar, sem nada. Aí eu ia lá na sala de espera, chamava, a gente não ia com camiseta nenhuma, com, né, menção nenhuma ao terreiro, né, sem nenhuma guia, sem nada, e simplesmente para fazer o bem, para fazer a caridade, para entregar o alimento. E muitas vezes as pessoas perguntavam: mas de onde vocês são? Não, nós só somos um grupo de pessoas que queremos fazer o bem e entregar. Ah, Deus abençoe. Ai, que bom. Ai, na minha igreja também fazem isso, né? Então, assim, às vezes não precisa você colocar a placa, porque, né, eu acho que talvez muitas pessoas talvez nem fossem aceitar a comida, achando que fosse uma coisa, né, uma oferenda, ao invés de um alimento. Mas acontecia bastante isso e era só para a gente, de fato, praticar o bem, que é o que a nossa religião nos chama a fazer.
Porque às vezes não é interessante rotular, né? Porque o Deus é o mesmo, aí como você quer denominar, aí fica a seu critério. O mais importante, como o nosso pai maior falava, era praticar o bem e amar o seu próximo. É isso que todas as religiões deveriam pregar, né? E a caridade sem saber para quem que vai. Exatamente. Simplesmente você faz. Ele não falou de fazer cor, o bem não falou sem de, olhar a quem. de sexo, não falou de opções, né? Então é isso. Essa é a essência deveria ser a essência de todas as religiões. Sim. A gente estava falando ali sobre os símbolos, né, do Sankofa, e eu consegui, assim, nesse período, não consegui me aprofundar muito sobre, né, a filosofia, e eu consegui, assim, ver apenas 2 símbolos, que seria o coração estilizado e o pássaro olhando para trás. Tem mais algum símbolo que identifica essa filosofia? O Sankofa, acho que os mais utilizados, os mais conhecidos são esses 2. São esses 2 mesmo. Mas o conjunto de símbolos, né, de adinkras africanos, aí tem uma extensão aí bem maior. Inclusive, Então, é isso mesmo. é isso, tá certo, é isso mesmo. A gente falou ali sobre a questão do carnaval. Então, o enredo da escola com o seu projeto não tem ligação. Não tem ligação. Foi uma coincidência, né? Uma coincidência boa, porque nós também somos ligados, né, à questão do carnaval. Nós participamos do Bloco Afro Pretinhosidade, que atualmente é o único bloco afro, né, que tem em Curitiba, que tem sua sede ali na comunidade da Vila das Torres. E, por vezes, nós fizemos apresentações no Barracão da Mocidade, outras vezes a Mocidade esteve lá na nossa sede também fazendo apresentações na comunidade, enfim. E foi uma surpresa, na verdade, uma coincidência boa do enredo deles ser a Sankofa, né? Justamente agora, nesse período que a gente resolveu tirar esse projeto cultural do papel. E o termo Sankofa, qual a preservação para a memória histórica? Assim, ele tem uma história por trás, né? Tem uma filosofia. E assim, você fez um projeto, né, Cíntia, que você, assim, na verdade, é para preservar, não tanto para preservar, mas assim, para que as pessoas entendam o que é a filosofia, né? E acabe levando isso para a vida. Sim. É uma forma de preservar a história, né? Porque a história vem dos ancestrais. Exato. Né? E você está tentando colocar isso em prática nos dias de hoje, para que as pessoas levem isso como estilo de vida, né? Exatamente. Nós temos esse projeto escrito, na verdade, há bastante tempo, né? E agora, no ano de 2025, nós tivemos a oportunidade de colocar ele, de, né, realizar de fato. Então, é um projeto, como bem você colocou, que vem trazer essa questão bem forte, né, da ancestralidade, né, das raízes, de honrar as nossas memórias, né, honrar quem veio antes de nós. E teremos a festa, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas nós também temos outras vertentes, né, onde o projeto se baseia. Né, a vertente cultural, né, que é essa da questão da festa, do entretenimento, de mostrar a riqueza, né, enraizada na nossa história, na construção do nosso país, nos diversos cenários que se apresenta, né, a cultura afro-brasileira, seja através da música, através da dança, através da culinária, através da moda ou das tradições religiosas. Tem a vertente também social, né, que é justamente para colocar no centro, colocar como protagonista a diversidade do povo, a pluralidade que somos nós, né, de toda a população, enfim. Temos a questão econômica também, até porque na própria festa nós teremos uma feira de afroempreendedores, né? Então essa questão econômica da gente fortalecer uns aos outros, né? Trazer essas pessoas, esses pequenos empreendedores que têm ali os seus comércios, as suas atividades econômicas, né? Justamente para atuar o quê? Na coletividade.
Porque nós não fazemos nada sozinho. E quando a gente tem um projeto que chama Sankofa, que é uma filosofia africana, a gente não pode pensar em unidade, né? Em só eu, só o meu umbigo. Nós precisamos pensar num todo, num coletivo, né? Então, por isso que tem essa vertente econômica também, porque nada se faz sozinho, né? E então, eu acho que a gente consegue se fortalecer dentro desse coletivo. E também a vertente educacional, né? Justamente com enfoque aí, né, nas leis, por exemplo, a Lei 10.639, que justamente fala sobre a obrigatoriedade, né, das escolas de ensinar a cultura afro-brasileira, indígena, quilombola nas escolas. Então, o projeto é algo, o Sankofa é algo que vai além, né, dessa festa que vai acontecer no dia 21 de março. Inclusive, convido, né, a todo mundo que está aí nos escutando a seguir a gente na página do Instagram, @SankofaSambiReza, tudo junto, né? Lá tem todas as informações, lá a gente fala um pouquinho da história da filosofia Sankofa, lá tem todas as informações a respeito da nossa festa, né? Da nossa primeira edição da festa Sankofa Sambireza, que vai acontecer no dia 21 também. Então, é justamente essa troca, a gente tem muito para mostrar, muito para oferecer e muito para nos fortalecer mesmo, né? Enquanto cultura. Até você falou ali da questão que é educativo. Sim. Né? Então, tem projetos dentro de escolas, né? E dentro dos municípios, que são das escolas Auerer, né? E do município Elcompir. Sim. Né? Que precisou ser feito essas ações, né, para que a cultura africana fosse levada, fosse disseminada, assim, fosse aberta para o coletivo. Sim. Né, para que todos pudessem ser tratados da mesma forma. Mas, assim, ainda porque eu acompanho a Fernanda há algum tempo, e eu vejo como é difícil as portas se abrirem, né, até mesmo dentro dessas dentro do próprio município lá em Araucária, né? É difícil que se abram as escolas para que a cultura africana seja entendida, né? Para que o município abra projetos sociais para que a cultura seja de uma certa forma vivenciada. Né? É difícil ainda, né? E o projeto de vocês tem isso. Sim, né? Tem isso, e como você bem colocou, né? Os obstáculos são muitos, né? A mãe Fernanda bem sabe lá com o ponto de cultura dela, justamente porque o racismo estrutural está aí, nós bem sabemos, não é mimimi, não é vitimismo, né? É algo que, infelizmente, é um câncer que está enraizado num país que, né, por mais contraditório que seja, foi construído por mãos negras, né, foi erguido por mãos negras. Aqui falando do nosso município, né, Curitiba é tida o quê? Entre aspas, como a capital europeia. Então, quando a gente vai apresentar, né, o projeto a algumas empresas, enfim, públicas, privadas ou nas próprias escolas, já vem justamente essa questão dos obstáculos, né? Ou às vezes a direção aceita e chega lá na reunião de pais e professores barrado, como você bem, né, falou com a gente. E justamente por quê? Né? Por ignorância e falta de conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu levar musicalidade para uma escola, né? Levar uma oficina de percussão, por exemplo, né? O quão proveitoso e o quão positivo é para as crianças. A gente tem um projeto lá na comunidade de Vila Torres, inclusive, que fica do lado da sede do nosso bloco, que chama Passos da Criança, que tem, né, essa questão de oficinas de percussão para as crianças e o quanto ajuda, né, no desenvolvimento das crianças, enriquece na questão motora, na questão de concentração. Então, assim, só tem pontos positivos, né? Ah, não, mas vai vir aqui com atabaque, eu não quero que o meu filho toque atabaque porque isso aí, né, não é legal. Enfim, né? Então, infelizmente, a gente encontra muito obstáculo, a gente se depara com muitas negativas, mas também nos deparamos com, né, boas oportunidades, boas pessoas no caminho, bons convites como esse que a gente está aqui hoje.
E até a Fernanda tem, ela faz um projeto bem bacana, né? Ela faz aulas de percussão, né? E na primeira aula que ela deu lá, que eles tiveram, a polícia foi chamada. E isso aconteceu num domingo. Na segunda-feira, ela já foi na Secretaria de Segurança, né? Falou com o secretário. Eles foram lá para entender o que era o ponto de cultura, né? Porque se alguém chamasse a polícia novamente, já não vai mais da maneira que foi. Entendi. Né? Porque se tem a denúncia, a polícia tem que ir. Mas eles não vão abordar como foi abordado da primeira vez. Né? E já em seguida, aqui no estúdio da Rádio Paraná, eu tive a honra de entrevistar o mestre divino, né, da Escola Realeza. E ele falou que ele também tem um projeto de percussão. Legal. Mas é diferente porque, assim, os alunos dele já têm a cultura afro. Sim. Né? Então, assim, ele não tem esse tipo de problema porque as pessoas já sabem o que é. Já sabem que já tem uma base, que o atabaque não é um som de macumba. Sim. É um instrumento musical. Exato. Né? Que o atabaque nada mais é do que você não só o atabaque, assim, mas os instrumentos africanos, eles não são só apenas da religião. Eles são da cultura. São da cultura. Né? Então, assim, a cultura não é apenas a religião em si. Ela é muito mais do que isso. Só que as pessoas que não entendem, que não sabem, que não vão buscar, não vão estudar a raiz, acabam apenas tendo esse preconceito por não saber o que é. Exato. Infelizmente. Infelizmente é isso, né? Porque tudo, né, na vida, na verdade, depende como você olha para um determinado projeto, por exemplo, como o nosso. Ali a questão, a gente sempre comenta que é um resgate ancestral, seja de musicalidade, de dança também. Então, por exemplo, por mais que você não seja de religião de matriz africana, mas, por exemplo, por que é importante você estudar dança afro? Porque tem um desenvolvimento corporal para as crianças que estão em fase de desenvolvimento, é super importante. Então, tem vários aspectos positivos que podem ser agregados a esses projetos, mas não necessariamente você vai ficar com esse olhar preconceituoso sobre esses projetos, sabe? Então, tudo é como você vai olhar, mas, infelizmente, né, como vocês bem colocaram, aí por ser voltado à cultura afro, sempre se depara com esse primeiro preconceito, né? Já fica a primeira impressão já barra muita coisa. Exatamente. Exatamente. Ao invés de abrir portas, acaba se fechando por falta de conhecimento. Exatamente. E como que o Sankofa virou um evento? O primeiro, né? De muitos que vão vir ainda. Axé, que assim seja. Ele virou um evento justamente por conta dessa vertente cultural, né? Eu acho que essa primeira edição que nós colocamos em várias conversas ali com o seu Álvaro, né, que é o presidente ali da Sociedade 13 de Maio, e a gente falou do projeto e da vontade de colocar, né, de realizar, de tirar do papel e tal. E aí veio, né, a possibilidade da gente realizar essa primeira edição lá na Sociedade 13 de Maio. E aí, efetivamente, a gente vai realizar essa festa. Eu acho que vai ser mais como se fosse uma abertura mesmo, boas-vindas, né, para o pessoal, de fato, conhecer o que é o Sankofa Samba e Reza, saber do que se trata, né, conhecer as pessoas que estão por trás disso, fazendo esse projeto acontecer, justamente para que depois as outras vertentes, né, e os outros cenários também possam vir a se realizar. E, assim, fale um pouquinho mais do dia do evento, né? O local, data, hora, como é que vai ser, quem que pode ir. Isso, bem importante. Então, assim, quem pode ir, né? Todas as pessoas que gostem, né, de samba de terreiro, de cultura afro-brasileira, as pessoas que são praticantes de religião de matriz africana e os que não são também, mas que têm interesse de conhecer, que têm curiosidade de saber como é que funciona, como é que é um samba de terreiro, como é que é, né, uma saudação, enfim. Estão todos convidados. A nossa festa, a nossa primeira edição, então, do Sankofa Samba e Reza vai acontecer no dia 21 de março, né? Então, fora
essa sexta, na próxima sexta-feira, às 21 horas vai começar e, de fato, vai ser ali na Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, que fica na rua Clotário Portugal 274, né, pertinho ali do Largo da Ordem. Como eu falei anteriormente, quando a gente pensou em colocar, né, o projeto, de fato, tirar o projeto do papel, nós não pensamos em um outro local que não fosse a Sociedade 13 de Maio, né, justamente porque é um local muito significativo, né, é um dos clubes sociais negros mais antigos e mais importantes desse país. Hoje em dia tem lá como presidente, né, o seu Álvaro da Silva, que nos recebeu muito bem, né, que está junto com a gente, que nos apoiou aí na realização desse projeto. Então, quero mandar um abraço também, né, para o seu Álvaro, que está possibilitando a gente realizar tudo isso. E ali na 13 de Maio, né, a 13 de Maio é um solo sagrado, né? É uma sociedade, um clube social negro feito por pessoas negras para, né, receber festas e tudo que é cultural e todas as celebrações e tudo que né, envolve a ancestralidade, envolve a saudação a tudo que nós somos e as nossas raízes. Então, todas as pessoas são bem-vindas, né? Como eu falei anteriormente, podem acessar o nosso Instagram, @sankofasambreza. Lá tem todas as informações. Nós temos uma programação bem bacana, né? A gente está preparando com bastante carinho aí, tanto eu quanto o Walter, né? Quanto as outras pessoas também que estão envolvidas no projeto. Mas já falando de programação, por exemplo, o que nós teremos lá no dia 21 de março? Por que, né, será interessante ter vocês lá conosco nessa data? Porque, primeiramente, nós faremos uma edição especial, né, mês de março, mês das mulheres. Então, teremos algumas homenagens. Vamos homenagear, né, a nossa principal homenageada, a Hilária Batista, né, a nossa tia Ciata, né, e a Hilária Batista de Almeida, matriarca do samba, né, a mulher que abriu a sua casa ali naqueles anos onde as rodas de samba ainda eram proibidas e que começou todo esse movimento. Então, teremos uma singela homenagem a ela. Teremos outras 3 mulheres do nosso município que também serão homenageadas. Não vou falar o nome porque é surpresa, então vocês vão lá para saber quem são essas 3, exatamente. Teremos muito samba, né? Samba de terreiro com o grupo Samba do Cassim, que são nossos amigos, nossos parceiros aí dentro desse projeto. No show de abertura teremos nossas amigas também, mulheres, né? Nega Mari e Sabrina Ferreira, com voz e percussão, fazendo o show inicial de abertura. A própria Feira de Afroempreendedores, então, com os nossos parceiros, né? Teremos o ateliê Lurdinha Lima, que tem moda afro autoral. Teremos a loja Afro Mandê também, com acessórios, leques, bolsas, né? Várias coisas relacionadas à temática afro. E na culinária, porque é importante, né? Festa sem comida não é festa. Então, na culinária, teremos o Pedacinho da Bahia, né? Que é a baiana que fica lá na Feira do Largo da Ordem, né? Então, vai ter lá a baiana com tabuleiro de acarajé e todas as delícias que fazem parte aí da culinária baiana lá no dia. Então, fica aqui o meu convite, né? Espero todo mundo que está aí ligadinho na Rádio Paraná Oficial a estar conosco lá na festa no dia 21 de março. Mas é preciso fazer uma inscrição, né, Cíntia? Ou é só chegar? Isso, na verdade, no Instagram tem o link, né, para compra dos ingressos. Os ingressos antecipados, então, já estão à venda lá no link, estão com preço promocional, os antecipados, né? Então, quem não conseguir acessar, pode mandar uma mensagem lá no privado do Instagram, enfim. Só repita para nós o Instagram, faz favor, Cíntia. Sim, o Instagram é @sankofasambreza, tudo junto. Tá? Então, lá na própria bio do Instagram tem o link para a compra dos ingressos, tem o flyer também com todas as informações, com toda a programação, endereço, horário, tudo certinho. Caso alguém não consiga, né, acessar, pode entrar em contato, né, quem nos conhece nas redes sociais pessoais, a gente também consegue dar um auxílio nesse sentido. Ok. Você comentou ali sobre a tia Ciata. Sim. Quem foi essa tia
né, que muitas pessoas só ouvem falar, mas não sabem assim, quem foi a dona Hilária Batista de Almeida. Sim, então, quando a gente fala de Tia Ciata, primeiro é uma honra, né, falar para uma mulher que foi tão importante, que teve um protagonismo, né, dentro da história aí do samba. Tia Ciata foi mãe de santo, né, filha de Oxum também, assim como a mãe Fernanda, quituteira, curandeira, né, e matriarca do samba, né. Ela nasceu na Bahia, mas saiu de lá, foi embora para o Rio de Janeiro, ali por volta de 1915, mais ou menos. Foi com seu esposo lá para o Rio de Janeiro. Ficaram morando ali no que é dito no Rio de Janeiro, que é Pequena África, né, que é situado ali no centro do Rio de Janeiro. Ali ela teve 14 filhos. E ali na casa dela, ela fazia esses encontros, né, com grandes nomes do samba, né, lá naquela época onde ainda era proibido. Então, com muita interferência, né, do poder público, da segurança pública, enfim, porque não podia. Mas aí o que aconteceu? Como ela também era curandeira, na época, o presidente da época, Venceslau Braz, foi acometido por uma ferida na perna, tinha feito vários tratamentos, nenhum, né, tinha dado resultado e acabou recorrendo, né, à tia Ciata, porque ela era curandeira. E ela, depois de um jogo de búzios ali, de uma consulta, conseguiu fazer um trabalho com ervas e acabou curando essa ferida que ele tinha. Em sinal de agradecimento, ele autorizou as rodas de samba na casa dela. Foi aí que isso ganhou força, né? Foi aí que isso ganhou mais notoriedade. Então, pense, né? A gente está falando de 1916, por exemplo, onde foi criado, dentro ali da casa dela, dentro desses encontros, foi ali feito o primeiro samba gravado no Brasil, né, que é o samba pelo telefone, que inclusive no dia da festa a gente vai colocar lá também, já está na nossa playlist. Então, é uma mulher, né, de muita relevância para a nossa história, né? É uma história que os livros de história não contam, né? Então, como a gente vai falar, né, como o projeto chama Sankofa, Samba e Reza, nada mais significativo do que começar falando, né, de como nasceu o samba e começar falando de uma mulher, até porque nós estamos no mês das mulheres, então uma mulher negra muito importante, né, que até hoje as suas memórias, a sua história permanecem sendo contadas, né, lá no centro do Rio de Janeiro. Inclusive tem a casa da tia Ciata até hoje, né, que é um ponto de cultura que funciona lá, onde eles têm vários projetos também, justamente para manter viva a memória da matriarca do samba. Tem um bloco chamado Batuque da Ciata, que funciona lá, que sai no Carnaval do Rio de Janeiro. Tem o Samba da Cabaça também, que é atrelado à casa da tia Ciata. Tem o Caminhos de Ciata, que também é um passeio que eles fazem ali pelo centro histórico, né, por essa parte chamada de Pequena África, onde eles contam tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, né, como a gente falou, é um resgate histórico, é um resgate cultural. Nós não estamos falando de coisas que aconteceram, né, fora do nosso país, nós estamos falando do que é nosso, né, do que é pertencimento nosso. Então, eu acho que é bem importante que a gente saiba sobre isso, é bem importante que a gente saiba, eu gosto de samba, mas então que seja importante você saber também, né, que esse gênero musical, né, tão difundido no nosso país, iniciou na casa de uma mulher negra lá no centro do Rio de Janeiro. E como você falou, né, é uma história que os livros de história não contam. Exatamente. Né, que tem que se aprender por fora. Né? Quem quiser vai buscar informação, porque o livro não conta. Os livros não contam. Muito da cultura afro-brasileira é contada por intermédio da oralidade, nós chamamos, entende? Vai passando em geração em geração. Mas então, chegamos no ponto que é muito importante também começar a fazer os registros. Inclusive, isso, porque senão muita coisa se perde com o tempo, né? Sim. Ali como na casa que nos recebeu, né? 13 de maio também, a gente está iniciando esse trabalho nesse sentido também, porque seja registros fotográficos, momentos históricos que só estão
na memória do zelador, que é o senhor Álvaro. Então a gente está já tentando, trabalhando nesse sentido, para também manter viva a nossa história. Porque senão com o tempo a história se perde. Se perde. Né? E depois, para resgatar, fica mais difícil. Exatamente. Né? Eu trouxe, numa das nossas entrevistas aqui do Carnaval, a professora Juliana Barbosa. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, e ela há 4 anos, ela é jurada no Estandarte de Ouro do Rio de Janeiro. E ela falou que, quando era criança, muita coisa ela se aprendeu na escola de samba, nos enredos das escolas, dentro dos barracões, e quando era ensinado na escola, ela já sabia. Exatamente. Então, até os professores ficavam perplexos, porque uma menina negra, né, da periferia, do morro, sabia, já tinha aquele conhecimento. Até eles queriam saber de onde que ela já sabia. E ela falava que era dentro da escola de samba, dentro dos barracões. Né, dentro dessa cultura que hoje poucas pessoas têm acesso. Né? Essa cultura não é para todos. E deveria ser. Né? E foi essa questão que a gente chegou, né, que a gente sempre debateu aqui, a falta de incentivo, dessas leis de incentivo, como nós estávamos conversando antes de entrar no ar. A questão, assim, hoje a Lei Paulo Gustavo acaba abrindo mais as portas, tendo um leque maior para a cultura. Já outras leis de incentivo, como a Lei Rouanet, ela é mais fechada, né? Não são todos que têm acesso. Né? E isso acaba sendo um déficit para a cultura. Sim. Né? Porque daí assim, muitos que deveriam ter esse acesso acabam não tendo. Todo mundo perde, né? Infelizmente, todo mundo perde. A cultura deveria ser para todos, e não é todos que têm acesso. Porque a nação é permeada, né, por política, né? Então, nós temos que agora, nesse momento, ainda mais, estar mais presentes, ser representativos dentro de uma prefeitura, dentro da Câmara, né, municipal, aí depois também em outros âmbitos a nível nacional. Então, ainda a gente tem, como você bem colocou, né, a gente tem muita falta de representatividade nesses meios, ainda mais no meio legislativo. Então, como a gente... São duas vertentes, né, trabalhar por intermédio desses projetos para, no presente, já conseguir consolidar a nossa cultura, o nosso conhecimento nesse momento, mas também já visando o futuro, que também vai de encontro com o que a gente está falando por intermédio do Sankofa. Também, por intermédio da política, fortificar a nossa cultura afro-brasileira, sendo representativo em locais que realmente vão fazer a diferença. Mas precisou ter comissões, né, como o ERER, como o COMPIR, para que essas leis fossem tiradas do papel. Exatamente. Né? E mesmo assim tem lugares que elas não são cumpridas. Não acontece. Não, a maioria dessas comissões são de serviços voluntários. Sim. Que quem recebe é apenas o gestor. Sim. Mas os outros da comissão, o secretário, o próprio presidente não recebe. Trabalha porque gosta, não porque tem um salário. Né? Que daí, assim, os vereadores têm a sua verbinha, prefeito, vice-prefeito, deputado, mas dizem que trabalham para um coletivo. Mas na prática não é bem assim. Né? Então precisou abrir certas comissões dentro das gestões públicas, né, para que isso fosse levado a todos. Né? E assim, de uma forma voluntária, como eu já falei, não remunerado. Até conforme eu falei, né? Temos que ser representativos no legislativo, beleza, esse é um ponto. Aí, a partir do momento que foram criadas leis, que graças a Deus já temos algumas, mas aí também envolve um monitoramento de aplicabilidade e execução das mesmas, né? Ali, como a Cíntia já comentou, existem duas já mais propriamente voltadas à execução voltada ao ensino público e privado, mas é monitorado, está sendo executado, então são outros pontos que também são bem relevantes, né? Sim. Cíntia, ficou faltando você falar alguma coisa sobre o Sankofa?
Então, acho que a gente... ficou. Eu acho que é... Bom, vou reforçar a questão do Instagram, né? @sankofasambreza. Vou reforçar o convite, né, para todos os ouvintes para estar presente conosco lá no dia 21 de março, às 21 horas, na Sociedade 13 de Maio. Gostaria também de aproveitar o espaço, né, e já dizer que, se porventura, né, a gente está falando aqui das dificuldades, né, dos obstáculos que enfrentamos para colocar e para realizar o que é, né, projetos culturais como o Sankofa, por exemplo. Caso tenha algum apoiador, algum patrocinador que esteja ouvindo, né, e se interesse por apoiar ou por patrocinar o nosso projeto, estamos aqui à disposição. Estamos a portas abertas. Exatamente. Podem entrar em contato, então, através da rede social ou do telefone do nosso produtor Walter, que está aqui também, 41 99122 8202, né? Justamente para quem tem aí alguma empresa, né, que tem esse cunho, né, voltado à cultura, voltado à diversidade, à pluralidade, né, a todas essas questões étnicos, raciais ou de gênero, enfim, né, e queira aí patrocinar ou apoiar o Sankofa Sambreza, será muito bem-vindo. Nós nos colocamos à disposição para apresentar o projeto detalhado ali, fazer toda essa apresentação para subsidiar tudo que a gente está... embasar, na verdade, tudo que a gente está apresentando nesse sentido. Então, toda ajuda é bem-vinda, tanto de Sempre apoiadores... Muito bem-vinda, estamos precisando. Como de patrocinadores, né? Porque Sim. A gente sabe que as leis de incentivo à cultura são difíceis, né? Não são de acesso para todo mundo. Então, né, como vocês falaram ali, quem quiser patrocinar, né, o projeto de vocês, as portas estão abertas, né? E quem não tem condições de patrocinar, mas quiser apoiar, né, também fiquem à vontade, porque é um projeto que todo mundo deveria ter acesso, né? Trazer a sua ancestralidade, as suas origens, né, o melhor, né, da sua vertente para os dias de hoje. Exatamente. Né? Que isso que falta, acho que para todos, né? Trazer o seu melhor para deixar para as outras gerações, né? Isso, exatamente. Como bem foi falado, tudo que é importante, né? Tudo que faz parte da nossa história, né? Das nossas raízes, da nossa base, é importante que a gente fale, né? É importante que se propague, é importante que se difunda para mais pessoas, né? Porque senão, né? Quando a gente fala, tem um provérbio africano que fala, né? Que quando morre um velho, morre ali uma biblioteca, Sim. né? Porque morre com ele tantas histórias, tantas vivências, tantas experiências de vida, tantas informações, enfim, né? Isso é bem legal e bem interessante também, né, das religiões de matriz africana, porque a gente dá muito valor a isso, né, aos mais velhos, então a sentar na barra da saia do mais velho, a ouvir, a entender, a aprender, né, o que aconteceu. Eu tenho minha avózinha, né, minha avó Maria, um beijo para minha avózinha, que está com quase centenária, né? É uma senhora bem idosa, que já está acometida pelo Alzheimer, enfim. Por vezes ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é e o que ela representa para mim, né? É uma senhora... É uma mulher negra que veio do interior da Bahia até Curitiba pedindo carona. Então, sem dinheiro, sem base, sem nenhuma perspectiva de futuro. Como ela mesma diz, ela passava as noites dormindo em cemitérios, porque ela não tinha onde dormir, pedindo carona. Então, pense, né, o perigo de uma menina vir, né, ali no auge dos seus 14 anos, justamente porque sofria maus tratos, né, da madrasta lá onde ela morava, e chegou aqui sem nada, né, e construiu toda uma história, construiu toda uma família, sempre, né, baseada no trabalho, na honestidade, na simplicidade. Esses dias ela foi assistir uma palestra minha na Universidade Positivo, e eu justamente fui falar sobre mulheres negras e o racismo. E aí, no final da palestra, eu chamei ela para a gente fazer uma roda, eu, ela e a minha mãe. Um beijo também para minha mãe, para os meus pais, que devem estar ouvindo, estão lá em Itapoá, mas estão ligadinhos aqui, né, conosco, minha mãe Rosângela, meu pai José. E eu chamei ela para fazer uma roda, que eu estava falando sobre coletividade, xirê, essa questão circular. E
ela se emocionou, né? E ficava me perguntando, mas por que você tá aqui falando para esse tanto de gente? Por que estão todo mundo te olhando, sabe? Então foi uma honra para mim ter ela ainda, né? Fazer essa homenagem que eu fiz para ela ainda em vida. Isso a gente tem falado bastante também nos bastidores do Sankofa Samba e Reza, da questão das homenagens, né? Por exemplo, essas 3 mulheres que são surpresa, que nós iremos homenagear no dia 21 de março, geralmente as pessoas, né, homenageiam só depois que morre, né? Ah, fulano morreu, aparece, né, entrevista em tudo quanto é lugar, na rádio, na TV, programa especial sobre a pessoa, mas aí a pessoa não está mais aqui, não está aqui para ver, né? Então, o quão é importante nós saudarmos, celebrarmos e homenagearmos os nossos enquanto eles ainda estão aqui conosco. Depois que partem não adianta, né? Tem que fazer, Exatamente. né? Tem as pessoas que falam, tem gente que recebe mais flor depois que morre do que em vida. Infelizmente, né? isso é Mas é assim que acontece, né? Não tem aquela, que nem a sua intenção, né, de homenagear a sua avó, né, em vida mesmo, às vezes ela não sabendo onde está, quem são as pessoas, Sim. né? Mas eu acho que a intenção vale muito mais, né? Você fazer agora, porque depois não vai adiantar. Exatamente. Né? Que nem você falou, toda aquela cultura, toda aquela biblioteca que ela carrega, né, nas costas, com o tempo vai se perder. Né? Então, por isso que a questão de se registrar é muito importante, né? Porque daí você acaba não se perdendo toda essa cultura. Né? Não assim, só as pessoas negras, mas assim, toda cultura precisa ser registrada. Sim. Né? Tanto o povo polonês, o povo indígena, o povo africano, o povo... A história, né? A história precisa ser preservada. A história de cada povo. Sim, né? e depois que passa, que se perde, não adianta Exatamente. tentar registrar, porque muita coisa já se perdeu. Né? Isso é um trabalho que também a Fernanda também faz, que é registrar muita coisa, porque depois não se tem como voltar atrás e tentar registrar. Né? Então isso seria até uma questão de lei, né? Ter esse registro, porque depois assim, são histórias, E manter viva, né, a história. são histórias que vão se perder com o tempo. Infelizmente. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ter que fazer um nosso intervalinho, mas você comentou ali de palestras, né, Cíntia? Então, assim, a sua questão cultural vai muito além do Sankofa Samba e Reza, né? Vai além, né? Como eu comentei no início, eu sou professora, né? Estou terminando o mestrado em educação, então a gente também tem todo esse trabalho da questão, né, de palestras justamente relacionadas a questões raciais, a questão de gênero, né, toda essa questão de letramento racial. Nós também fazemos porque justamente é isso, né? Informação é a base de tudo. Então eu acho que é bem importante, né? Quanto mais lugares, né, chamar a gente para falar, para mostrar, né, o que nós somos, qual é a nossa cultura, o que é letramento racial, né, que está sendo tão falado, mas o que é de fato. Né? É importante que o negro e o não negro também saiba do que se trata. Né? E a gente até conversa muito sobre isso, porque quando que eu sou mais chamada para fazer palestras nesse sentido? Novembro, né? Novembro a agenda fica uma loucura, porque tem a questão do 20 de novembro, e aí tudo, né, o negro fica em pauta, mas enfim, a nossa cultura, né? A história do país onde a gente vive precisa ser pauta todos os meses, né? A gente precisa falar, a gente precisa difundir isso em todos os meses. Então, até para quem, né, está nos ouvindo aí, que tiver interesse nessas outras questões também, é importante a gente levar. Então a gente vai, né, essa última que eu estava falando agora foi na Universidade Positivo, mas a gente faz esse trabalho também em empresas privadas, né, justamente porque a gente tem um apoio de 2 pequenas empresas, que é a WC Consultoria, né, de Saúde e Segurança do Trabalho, e a Souza Pavimentações. Então a gente consegue aí levar um pouco deste trabalho baseado no apoio dessas pequenas empresas. Mas aí, se a pessoa nessas empresas, as escolas, as universidades quiserem levar vocês para falar um pouco mais,
Como que faz? Entra em contato pelo Instagram, pelo telefone? Isso, pode ser ou pelo Instagram, né? O próprio Instagram ali do Sankofa, que também faz parte, que é o @SankofaSambireza, ou o telefone do nosso produtor, que é o Walter, que é o 419-9122-8202, que é ele que faz toda essa questão de agendamentos, né? Então aí pode falar com ele sobre questão de agendamento, orçamento, as temáticas, né? Esclarecimentos de dúvidas. Exatamente, mas é bem importante, bem interessante, então, né, quem tiver, nós estamos disponíveis. Vocês são de Curitiba mesmo, né? Eu sim. Eu sou de Florianópolis, mas aí eu me casei com a Cintia e agora resido aqui também. Mas aí já fazem isso 5 anos. Mas assim, vocês se estendem a fora de Curitiba também, né? Se a pessoa quiser todo o Sim. território, levar vocês para outros brasileiro. lugares também é possível, né? Sim, Sim. bem possível. A gente acabou de voltar de Palmeira, né? Nós fazemos um trabalho bem bacana ali em Palmeira, que a gente tem alguns contatos, né? De toda essa questão de saúde e segurança do trabalho e essas questões de letramento racial em algumas empresas também, mas isso não fica engessado aqui em Curitiba, né? Em Florianópolis também já fizemos alguns com alguns contatos que o próprio Walter tem, mas estamos aí abertos, onde nos chamar e nos levar, nós vamos. Porque a Rádio Paraná Oficial, ela Exatamente. cobre todo o território, né? Sim. Brasileiro. Então, assim, vai que alguém está nos escutando, né, em Exatamente. Pernambuco e quer levar vocês Tem para lá. interesse? Sim, tem interesse, pode chamar, Sim, a né? gente Estou consegue aqui. Vocês viabilizar conseguem ir atender todo o território brasileiro, né? Não, sim, questão de logística e viabilização assim desse transporte e atendimento dessas demandas é bem tranquilo. E novamente agradeço, né, pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho para toda Para todo o território. todo o território. Quem quiser nos contratar, nos chamar, já estou com a roupa de ir. Já estou com a mala pronta. Né? Nós vamos ter que fazer o nosso intervalinho agora, mas daqui a pouco a gente continua, né, a nossa conversa falando sobre essa filosofia. Né? Vamos tomar uma aguinha ali. E você que nos acompanha pela Rádio Paraná Oficial, quiser mandar no nosso Instagram, Júnior Miola Show, alguma pergunta para a Cíntia ou para o Walter, fique à vontade, que quando retornarmos do nosso intervalo, nós vamos fazer essas perguntas, né? Então, fica aberto. Já começaram aqui. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, às 19h15, aqui nos nossos estúdios da Rádio Paraná, a Cíntia Souza e o produtor também, Walter. Cíntia, antes da gente ir para o nosso intervalo, uma telespectadora pediu para que você falasse um pouquinho mais sobre o evento que vai ser realizado na próxima, não nessa sexta-feira, na próxima, dia 21, né? Fale um pouquinho mais, assim, questão de horário e o local. Então, o projeto cultural Sankofa Sambireza terá sua primeira edição no dia 21 de março, então fora essa sexta, na próxima, né? Nós iniciaremos lá as festividades às 21 horas, né? Será na Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, que fica localizada ali na rua Clotário Portugal, número 274, no São Francisco, ali próximo do Largo da Ordem. Em relação à programação, então será uma noite de muita celebração, né? A toda a nossa ancestralidade, a toda a nossa espiritualidade, né? Teremos muito samba, né? Samba com fundamento, samba de partido alto, samba de terreiro. Então, convido todos os ouvintes, né? Todo o pessoal que está ligadinho na Rádio Paraná Oficial a estar conosco, né? Prestigiando esse evento no dia 21 de março. O pessoal, né? Todos os nossos irmãos aí de religião de matriz africana também estão convidados a ir. As pessoas que têm interesse de conhecer a cultura afro-brasileira, de conhecer as tradições de matriz africana, também estão todos convidados. Então, seguiremos, né, com música, teremos o samba do Cassim, com muito samba de terreiro. Teremos a feira de afroempreendedores também, então para quem, né, quer apoiar e incentivar a cultura e a economia local. Teremos o ateliê Lurdinha Lima, né, com moda autoral afro. Teremos a loja Afro Mandê com acessórios, bolsas, leques, né, todos
em tecidos africanos, ancaras, capulanas, enfim. Teremos o nosso amigo, parceiro também, né? Não falei anteriormente, né? Me desculpa. O Eberton Lenon, que é um artista plástico aqui de Curitiba, vai estar lá também com as suas esculturas, né? Ele faz várias esculturas ligadas a orixá, às religiões de matriz africana. Vai estar também fazendo o lançamento do baralho de adinkras dele lá na nossa festa, no nosso evento. Teremos o bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, então para agradar todo mundo. Quem gosta de ir em festa, né, e que é 35 mais, assim como eu, gosta de sentar, teremos mesa, teremos lugar para as pessoas sentarem, ficarem à vontade, né? Vai ter lugar para quem gosta de dançar, para quem gosta de sentar, ficar sentado. E o principal, né, comida, porque festa sem comida não é festa, né? Teremos lá a baiana Danila com a sua barraca, né, pedacinho da Bahia, aí uma parceira nossa vai estar lá também, a baiana com tabuleiro de acarajé, bolinho de bacalhau, bolinho de camarão e todas as demais delícias da culinária baiana. Quem já teve o prazer de experimentar sabe da coisa boa que eu tô falando, né? Quem ainda não conhece, fica o convite para ir lá conhecer e saborear todas essas delícias. Além das homenagens, né, que é o ponto crucial aí da nossa noite, da nossa festa. Então, a homenageada principal, a nossa saudosa Hilária Batista de Almeida, né, nossa tia Ciata, matriarca do samba. Teremos também as homenagens às mulheres do nosso município, né, que serão 3 mulheres. Nós entregaremos um certificado de menção honrosa para elas, em nome da Sociedade 13 de Maio e em nome do projeto cultural Sankofa Samba e Reza. Então, para você que se interessou, né, ou ficou aí com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela curiosidade, nossa, será que é tudo isso mesmo? Te convido, né, te convoco a estar lá no dia 21 de março, eu estarei na recepção, né, te recebendo, te acolhendo. Ai, não tenho com quem ir, posso ir sozinho? Pode ir sozinho, deve ir sozinho, né? Lá você faz amizade, você conhece pessoas, enfim. Podem comprar, os ingressos já estão disponíveis para venda, né, no nosso Instagram, @SankofaSambiReza. Tem o link lá na bio para compra dos ingressos. No próprio Instagram tem toda a programação, você consegue ver todos os detalhes, caso você perdeu alguma coisa, tem todos os detalhes também. Se tiver alguma dúvida que eu não tenha falado aqui ou que não tenha lá, pode chamar por mensagem via DM, que eu, né, pessoalmente respondo todo mundo. Então, só repita para nós o seu Instagram, né, e o telefone para que as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que possam entrar em contato para adquirir o ingresso e tirar mais alguma dúvida, Cíntia. Isso, então no Instagram nós somos @SankofaSambiReza, tudo junto, né? E temos também o telefone do nosso produtor Walter, que é o 419-9122-8202. Então, para dúvidas relacionadas ao próprio projeto cultural Sankofa Samba e Reza, né, e ao próprio dia 21 de março, ou dúvidas relacionadas a outras coisas que nós falamos anteriormente, palestras, né, letramento racial, gênero, todas essas questões, saúde e segurança do trabalho, enfim, né, pode também entrar em contato conosco. Você falou, né, que esse projeto e não é para ser apenas uma edição. Exato. Né? Vocês têm a intenção de que esse projeto tenha outras edições. Né? Isso, se as pessoas tiverem interesse em levar o projeto para outros lugares, também é possível, né, Cíntia? Sim, super possível, né? Tudo é possível. O projeto cultural, ele não tem um lugar fixo, né? Não tem nada engessado. Então, como eu falei, a gente tem várias vertentes de atuação, né? Cultural, social, econômica, né? E educativa. Estamos aqui abertos, né, para, enfim, levar o projetos para outros municípios, outros estados, enfim, para onde queiram falar, né, sobre a cultura afro-brasileira e as tradições de matriz africana. Só entrar em contato ali na nossa rede social, @SankofaSambiReza, ou no telefone 99122-8202. Você comentou no nosso primeiro bloco a questão
que o Sankofa também ele é um bloco de carnaval, né? Não o projeto de vocês, né? Mas vocês fazem parte do bloco, né? Podem falar um pouquinho mais sobre essa questão do bloco, que às vezes as pessoas talvez tenham interesse em participar, né? E acabam não sabendo como que funciona a questão do bloco, né? Isso, na verdade, nós fazemos parte, temos o Sankofa, né, que é separado da questão, né, do bloco, isso, mas nós fazemos parte também do bloco Afro Pretinhosidade, que é o único bloco afro, né, que temos aqui em Curitiba. Nós temos a nossa sede ali na comunidade Vila Torres, próximo à PUC, né? Agora a gente está de férias, porque, né, passou o carnaval, então vai ter um período aí de férias, mas ali pela metade, né, pelo segundo semestre, acho que a partir de junho, julho, as atividades do bloco já começam a entrar em ativa novamente. O pessoal também pode seguir ali pelas redes sociais, Bloco Afro Pretinhosidade Oficial. Como eu falei, é um bloco afro, então a gente leva muito a bandeira do samba reggae, né? Da dança afro, da questão da percussão, né? Do culto à ancestralidade, do culto à nossa espiritualidade. A nossa maior inspiração é o bloco Ileaie, Salvador, né? Que é o bloco mais antigo aí do país, o bloco afro mais antigo do país, tem aí 50 anos de história e de tradição, que é a nossa principal referência. Então, eu acho que, né, muita gente aqui de Curitiba conhece o bloco Afro Pretinhosidade. Nós desfilamos, né, no Carnaval, na Marechal, enfim, nós estamos no bloco há 3 anos já, então já faz 3 anos que nós desfilamos ali na Marechal. Esse ano nós desfilamos no domingo, né? Sim. No domingo, o tema do nosso bloco foi Oxum e Oxóssi, né? Então, assim, é um bloco que tem muitos integrantes. Tem o nosso presidente, também mestre de bateria, Diorley Santos, que se estiver nos escutando aí, um abraço para ele. Mas o bloco surgiu justamente de uma briga, né, que aconteceu. Na verdade, o presidente do bloco, mais alguns amigos, estavam ali fazendo uma roda de samba no centro da cidade, atabaque, pandeiro, algumas coisas, e de repente chegou a polícia, né, com todo ali aquela, como que eu posso dizer, com toda a delicadeza, e convidou eles a se retirarem. E aí foi desse episódio negativo e triste que eles pensaram, não, por que não montar um bloco e a gente ter um espaço, ter uma sede, ter um local pra gente, né, fazer o nosso som, fazer o nosso samba reggae, né, de ser um bloco afro aqui em Curitiba. Então o bloco tem 6 anos, né? Teve ali parou porque teve a questão da pandemia e tal, então barrou muita coisa. Mas para quem se interessar, né, e quiser conhecer, fica o convite, né, para ir lá na nossa sede depois que a gente voltar de férias. Mas também pode ver, tem vários vídeos, apresentações nossas ali no próprio Instagram mesmo. Mas perceba, Júnior, nessa fala da Cíntia, como a história se repete, né? Como a gente comentou anteriormente lá, em meados de 1915, né, que aconteceu com a tia Seata, estamos em 2025. E a história meio que se repete em outra magnitude, mas é praticamente a mesma. A intolerância, a expressão, né, da nossa cultura diante da nossa sociedade. Mas a intolerância ele acaba não sendo só da vertente negra, né? A intolerância é da pessoa, né? Às vezes tem intolerância por ser evangélico, às vezes por ser católico, exatamente, por ser umbandista, né? Então até aqui nos estúdios da Rádio Paraná nós vamos trazer mais para frente para falar sobre a questão da Páscoa. Um pastor e um padre, né, para falar sobre essa questão também da cultura e dessa questão que tem debater sobre a questão evangélica e sobre a questão católica, como, né, é a visão das duas religiões. Sim, interessante. Né, porque essa questão é uma questão cultural, né, que atrapalha todas as gerações, né, que nem você falou ali, ela já da tia Seata veio
vem vindo, Vem né, perdurando ao longo das gerações. essa questão, né, do racismo, e há poucos anos atrás aconteceu praticamente a mesma coisa. Exatamente. Sim. Né? Então precisou dessa questão policial para que se fizesse algo maior, né? Então acho que isso é uma questão que não deveria ser levado tão para frente, né? Já deveria ter sido disseminado, mas acaba sendo contínuo essa mesma história. Por isso é muito importante ter esses coletivos para ser representativos mesmo, ser pontos de resistência dentro da nossa sociedade. Então, ali, infelizmente, às vezes, são fundados por um aspecto negativo, digamos assim, mas são importantes também nesse sentido. Do limão fazemos uma limonada. Exatamente. E uma caipirinha, né? Que é importante. Cada Inclusive, lá voltando, né, de novo, lá no evento, vai ter caipirinha, então quem gostar pode... Vai ter para todo mundo. Para todo mundo. Sim. Né? Você falou ali dessa questão da culinária, da culinária baiana. Né? Muitas pessoas têm o preconceito de achar que tudo que é da culinária acaba sendo uma oferenda. Exatamente. E não é. Né? Muitas pessoas não sabem que eu vou pra praia pular as 7 ondas. Isso é coisa... né? Eu aviso, você avisa. Vou vestir meu branco, né? Comer 7 grãos de uva. Vou pular minhas 7 ondinhas. Então, são vários... A gente está brincando, mas é uma verdade dentro da nossa sociedade que tem vários aspectos que envolvem tanto dizeres populares, condimentos e ingredientes que são utilizados comumente na nossa culinária. Em tudo, na verdade, como foi formada, né, foi forjada a nossa sociedade, foi forjada por, né, africanos, né, agora que deram origem aos afro-brasileiros. Então, a gente se utiliza de aspectos do nosso povo, do povo africano, que a gente nem sabe, nem desconhece, na verdade. Então, é um preconceito, né, que já está meio que intrínseco, que o projeto também vem de contra isso. Tentar tirar esse preconceito por intermédio do conhecimento, né? Proporcionar meios fáceis de chegar ao conhecimento da população. E as pessoas, por falta de conhecimento, acabam tendo esse preconceito, né? Porque, como você falou, dos condimentos e, né, a questão de vestir o branco, é tudo uma questão de falta de conhecimento. Exatamente. Né? Que o conhecimento faltou ali em algum momento, né, para que a pessoa soubesse que aquilo ali tem uma raiz, tem um fundamento, não foi inventado. Né? Ele vem de geração em geração, né? Como a gente tinha comentado antes, não está escrito, né? Mas está aí para ser falado. Né? E falta colocar isso talvez se colocar no papel, às vezes daí que as pessoas possam ver que tem um fundamento. Né? Como vocês falaram, como ele não está registrado, não está anotado, às vezes as pessoas acham que isso acaba sendo uma história contada que não aconteceu, uma história inventada. Né? Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a filosofia Sankofa. Vocês fizeram esse projeto, né, trazendo a ancestralidade para os dias de hoje, trazendo, né, como a gente tinha falado, trazendo o de melhor, né, que já aconteceu para os dias de hoje. Isso. Na opinião de vocês, o que falta para que isso acabe acontecendo de uma forma mais abrangente, no caso, assim, né? Que às vezes a gente precisa, talvez, de um incentivo, precisa de uma lei, né? Que isso possa ser para todos, né? Porque assim, falta talvez um pouco de cultura, porque as pessoas às vezes não sabem, que nem eu fui atrás quando, né, a gente começou a falar sobre o Sankofa, e eu não sabia o que era, né, a origem que era, né, o pessoal da escola de samba veio, falou, mas acabou não abrindo o leque, contando qual que seria na verdade, né? Para você, assim, na opinião de vocês, falta ainda um pouco de estudo,
né, ou ao se abrir mais o leque de informação para que as pessoas saibam o que realmente é essa filosofia, né? Talvez em escola. Isso, a questão, o conhecimento é a chave para muitas portas, né? É através do conhecimento e através da educação que a gente consegue sair da bolha, que a gente consegue ter um olhar um pouco mais abrangente, né, além do nosso umbigo, para entender o que acontece, né, fora da nossa casa. Então, foi a educação que deu outros rumos para a minha vida, né? Porque eu nasci ali na comunidade de Vila Torres, que hoje em dia eu vou lá para frequentar o bloco, mas eu nasci lá. Venho de uma família humilde, né? E foi a educação, né, através das políticas afirmativas, né, que é tão importante, que as pessoas falam, que não precisa sim, porque as coisas já são difíceis e quando você é uma mulher negra, tudo é mais difícil ainda. Então, foi através do ProUni, né, que eu consegui adentrar numa universidade, que eu consegui ter um diploma de nível superior. Fui a primeira da minha família a ter um diploma de nível superior. Né? Foi através da educação que eu consegui ter uma profissão e consegui sair da bolha ali, né, de todas as minhas primas e, enfim, as que vieram antes de mim ali, que tinha aquela coisa de ficar naquela bolha de gravidez na adolescência, de não conseguir estudar, de não terminar o 2º grau, sabe? De não conseguir ter uma profissão. Então, né, eu lembro que quando eu passei no vestibular, foi praticamente uma final de Copa do Mundo na minha família, com direito a festa, faixa, churrasco e tudo. Depois consegui fazer 2 especializações. Atualmente estou terminando o mestrado, já estou escrevendo o meu projeto para adentrar no doutorado. Então, assim, a educação transformou a minha vida, né? Transforma a minha vida até hoje. E esse projeto veio bem de encontro a isso, de mostrar, né? De levar o conhecimento a mais pessoas, a mais territórios, né? Difundir esse conhecimento. E o que falta, né? Falta justamente incentivo, né? Como a gente já falou, falta até interesse, né? Eu posso colocar assim, de quem tem ali, detém o poder, de quem tem o poder da caneta, de falar, não, realmente, isso é importante. Não, realmente é importante levar essa cultura para dentro das escolas, ensinar as nossas crianças, né? Ensinar, colocar, porque a gente falou, né, da Lei 10.639. Existe a lei? Existe. De repente, fazer lei é importante? É importante. Mas quem garante que essa lei está sendo aplicada? Quem garante que essa lei, né, ali no dia a dia das escolas está sendo colocada em prática? Eu, enquanto mestranda em educação, né, todo o pessoal ali da minha sala, a maioria é formado em pedagogia, então são professores, e eu vejo que a dificuldade, a escassez até de educação continuada para esses professores, né, porque a gente precisa primeiro ensinar os professores, letrar os professores sobre isso para que eles ensinem as crianças. E aí não se tem esse apoio, né? Os professores que de fato colocam a lei em prática são professores que por si só, por recursos próprios, fora do seu horário de trabalho, que vão atrás, que vão fazer curso, que vão fazer palestra, ou que vêm assistir até palestras minhas, para daí depois difundir lá para os alunos, né? Então, eu acho que é baseado nisso. Então, se a gente não iniciar ali com a questão do conhecimento, com a questão da informação na base, que são as nossas crianças, que é o futuro do nosso país, infelizmente, muita coisa vai se perder pelo caminho, né? E a questão do racismo estrutural, que é o que a gente vem combatendo dia após dia, né? 24 horas por dia, porque, né, tem muita gente que vai, né, no carnaval, nossa, eu queria muito ser negra, eu queria muito ser aqui, igual aquela rainha da bateria ali, né, a Glaze, que teve aqui, lindíssima, maravilhosa, né? Mas não, eles querem ser negros só no carnaval, só na hora do, né, do bom, ali 24 horas por dia, ninguém quer ser, seguido no supermercado, ninguém quer ser. Então, eu acho que fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. Porque, né, Júnior, a gente também, ratificando o que a Cíntia acabou de comentar, né, que a gente precisa fazer um resgate histórico, né? O nosso povo, né, depois que houve a libertação, digamos assim, né, Entre aspas, daquele período de escravatura,
não teve nenhuma política, né, que ia de encontro a esse resgate, equiparação social, esse resgate social, inserção do indivíduo na sociedade. 14 de maio, né? A gente sempre fala, inclusive com o bloco, nós fazemos um protesto no dia 14 de maio, né? Porque a Lei Áurea foi assinada 13 de maio, tá ok, tudo bonito, todo mundo liberto, né? 14 de maio, o que aconteceu? Onde foram essas pessoas que, né, um dia antes estavam ali enquanto escravizadas, né? Ficaram à mercê da sociedade, à margem, sem emprego, sem casa, né, sem lugar para onde ir, enfim, sem um mínimo de estrutura, né? E as outras políticas lá, de dar terras, de dar boi, de dar, enfim, Brasil, né? A gente sabe muito bem para onde que foi. Então, aí, querendo ou não, foi um período aqui dos países, né? Foi um dos maiores períodos de escravatura. Então, foram quantos anos? 500, quase 500 anos. 509. Enfim, mas ali, então, você não é da noite pro dia que você vai mitigar todos os problemas. Então, criaram também os problemas de hoje em dia, que marginalização das periferias, entende, violência, a população carcerária, quase que a grande maioria, gira em torno de 60%, 70%, é constituída por pessoas negras ou pardas. Então, todos esses reflexos ainda estão muito latentes na nossa sociedade atual. Então, você ter também essa fortificação da política e informações e leis que vão de encontro a esses aspectos, então, que vai conseguir mudar esse cenário atual. Então, lógico que por intermédio da educação e também por políticas, sejam políticas de ações afirmativas e outras, ainda se fazem necessárias nesse momento. Volta e meia a gente vê, né, a gente se depara que quer vitimização, não, somos todos iguais, todo mundo tem a mesma capacidade de entrar numa faculdade pública. Eu estudei em faculdade pública, por isso eu bem sei o quão difícil é entrar, permanecer, sair, e ainda mais grave é se inserir no mercado de trabalho. Então, não é fácil, né? A gente, com a graça, né, dos nossos ancestrais ali, dos nossos pais, a gente conseguiu, meio como a Cíntia falou, furar a bolha, mas não é fácil, e as outras pessoas deveriam não ter a mesma dificuldade que nós nos deparamos. Então, as políticas, as leis vão de encontro a isso. Não ser mais assim, você ser excepcional para conseguir um cargo de referência dentro de uma posição, né, seja um engenheiro, um juiz. Então, às vezes a gente... Lógico que eles são, digamos, heróis por ter conseguido com o seu esforço e tal, mas é muito difícil quando você tem essa realidade atual brasileira. Então, essas questões têm que ser mitigadas por intermédio do conhecimento mesmo, sabe? Não tem outra... Tem as escolas, né, tem lei, né, que obriga as escolas a capacitar os professores da cultura afro. Sim. Da cultura negra, né? Porque isso não foi ensinado na escola, não foi ensinado na faculdade, não foi ensinado no mestrado. Exato. E precisa-se dessa lei para que os professores sejam capacitados para passar isso para os alunos. Isso é estranho, né? No mínimo estranho, né? Você ter datas para cumprir, para capacitar os professores. Obrigar eles uma pessoa a saber da história do seu país para contar, né, para as crianças numa sala de aula. Porque eu lembro muito bem da minha época escolar, né, eu, assim, ouvi muito falar sobre a Princesa Isabel, né, muito falar, porque, meu Deus, porque foi ela que foi a boazinha que fez tudo acontecer. Né? E só depois de adulta, depois de já adentrar na universidade, que eu fiquei sabendo que não é bem assim, que ela não é
a nossa princesa coisa nenhuma, e que aí eu fui buscar por meios próprios as nossas raízes, e aí que eu fui buscar Francisco Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, né, Teresa de Benguela, Aqualtune, enfim, Dragão do Mar. E tudo isso eu não aprendi na escola, né? E assim, o quão rica é a nossa cultura, e eu não estou falando de uma coisa que não existiu, né? Eu estou falando da história do nosso país. Foram 388 anos de escravidão, para ter noção. Né? Então não é da noite pro dia que a gente vai conseguir tirar todos esses reflexos, sabe? É como eu falei, né? É um trabalho de formiguinha. O Sankofa Samba e Reza vem justamente de encontro a todas essas necessidades e a todas essas problemáticas que nós estamos colocando em pauta aqui, justamente porque eu, enquanto professora, acredito muito na educação e acredito que é a partir daí que a gente constrói um país melhor, que a gente consegue moldar um futuro melhor. E veio daí justamente a questão do Sankofa, né, da filosofia africana, de resgatar, né, o que é importante, que ficou no passado, de resgatar o que é sagrado, trazer para o presente para a gente moldar o nosso futuro. Sim. Ali no evento de vocês, no dia 21, tem idade mínima para participar ou não? Isso, como se trata de um clube social e a festividade será à noite, né? É importante que sejam maiores de 18 anos. E foi essa pergunta que fizeram aqui para nós aqui no Instagram. Por causa do estabelecimento mesmo. Isso, para que não haja problema, né? Então, maiores de 18 anos. Mas, né, já coloco de antemão que, como não será, né, não vai ficar só nessa edição, né? Que assim seja e assim será. Como a gente tem a questão das outras vertentes, né? A gente tem ali o projeto tudo bem detalhado, então quem se interessar, né, e quiser ser um apoiador, um patrocinador, a gente pode encaminhar. Mas, por exemplo, temos ali programados oficinas de percussão, né, oficinas de dança afro, oficinas de culinária, oficinas de corte e costura. Então, nisso aí vai ser de 0 a 150 anos, né, muito mais abrangente. Então, isso, né, vai depender aí, né, de todo o andar da carruagem, né, vai depender do apoio, né, que a gente espera receber de quem está ouvindo, do patrocínio, dos patrocinadores que virão, né, que este projeto ele tem muito forte, muito enraizado a questão da nossa espiritualidade, né, da nossa ancestralidade. É por isso que nós estamos tirando ele do papel, né, o meu pai de santo, pai Eduardo de Oxum, né, como bem sempre me aconselha e sempre me direciona, né, eu tô com ele desde 2018, foi ele que me apresentou para a Umbanda. Um beijo para ele se estiver nos ouvindo. E justamente veio, né, um projeto que já estava no papel, e aí, né, a espiritualidade veio e confirmou e falou: tire aquele projeto do papel. Falei, nossa, eu não tenho projeto nenhum no papel. Daí, depois que eu fui lembrar e resgatar aquilo que estava escrito há muito tempo, perdido no bloco de notas do meu celular, e que a espiritualidade trouxe para o meu presente, né? Então, assim, Sankofa não é por acaso, né? Sankofa tem toda uma base, tanto na história, na filosofia africana, quanto na minha história com este projeto, né? Então, foi uma coisa que eu resgatei, que estava escrito, que estava lá, esquecido por mim, inclusive, e que a gente veio agora colocar à tona, e que, né, se tudo correr bem, e vai correr bem, no dia 21 de março estaremos lá todos juntos, reunidos, para celebrar a nossa ancestralidade, às 21 horas, na Sociedade 13 de Maio. Eu espero todos vocês, né? Vai ser uma honra poder ter vocês lá prestigiando o nosso evento. Fica aqui mais uma vez o reforço do nosso convite, né, para estarem lá presentes conosco no dia 21 de março. As informações estão no nosso Instagram, @SankofaSambiReza, tudo junto. O link para a compra dos ingressos antecipados também estão lá, então curtam a nossa página, né? Acompanhem ali os nossos trabalhos. Quem não conseguir ir nessa primeira edição,
Já fica o convite, né, para as próximas edições. Vou dar um spoiler aqui. Ai, Próxima edição. Próxima edição, dia 13 de maio, né? Aniversário da Sociedade Operária Beneficente, 13 de maio. Vai ser uma festa linda que nós já estamos também, né, nos movimentando aí nos bastidores para que seja uma festividade linda, de muita celebração, de muita alegria. Então, fica aí o nosso convite, dia 21 de março, às 21 horas, nós esperamos todos vocês de portas e coração aberto. Fica aí o convite também, né, para as pessoas que quiserem patrocinar, quiserem fomentar esse projeto, ficar livre, né, para ajudar, para resgatar essa cultura, né, para fortalecer, né, como você falou, a cultura para as próximas gerações. Né, você falou ali que o Sankofa foi não apenas uma filosofia na sua vida, né, foi uma inspiração. Exato. Né, ele resgatou aquilo que você não lembrava que tinha, né, para que hoje o projeto esteja aí há poucos dias de ser lançada a primeira edição. É um trabalho lindo que vocês dois estão fazendo. Né, precisa de mais pessoas como vocês, como esse projeto, para que a história seja resgatada e seja contada. Exato. Né? Não apenas resgatar e guardar, mas sim que ela seja replicada para outros que não têm essa condição de buscar, né, a cultura. Mas assim, vocês estão dando a cultura de mão beijada, basta a pessoa aceitar. Exato. Né? Vocês estão mostrando como realmente é. Né? E dentro do nosso projeto a gente tem muito isso, né? Que meio que uma doutrina, digamos assim, né? Entre aspas, da nossa religião, que é a Umbanda, né? Você aprende, seja com o mais velho ou com o mais novo. Então, a gente sempre está trocando informações por intermédio, principalmente, da oralidade. Então, até como a Cíntia bem colocou, até essas outras oportunidades, que serão as oficinas, serão muito bem-vindos, tipo, as crianças, que formarão as próximas gerações. Então, é muito importante ter também representantes, digamos assim, seja dos mais novos, dos não tão novos e os mais velhos, justamente para fazer essa interação. Então fica aí mais uma vez o convite para que as pessoas que quiserem contribuir, muito importante, né, para as próximas edições, fica aí o convite, né? Vocês já deixaram o Instagram, mas vale a pena, por favor, colocar de novo para que quem não marcou, anota aí para entrar em contato com a Cíntia e com o Walter. Qual que é, Cíntia, o Instagram da... O Instagram é @sankofasambaireza, tudo junto. Lá tem todas as informações do evento, toda a programação. Na bio também tem o link para a compra dos ingressos antecipados, que já estão disponíveis. E temos também, né, para a questão dos apoiadores ou patrocinadores que queiram, né, dar sequência aí para que a gente coloque de fato e realize essas oficinas que a gente acabou de falar, podem entrar em contato através do telefone, né, 41 991 22 8202 e falar com o Walter e ali tirar todas as dúvidas, enfim, e entender efetivamente quais são todas as vertentes e quais são todos os cenários que o nosso projeto pode agregar aí positivamente. Ok. Estamos a poucos minutos de encerrar a nossa entrevista de hoje. Né? Passou super rápido, 2 horas, passou voando, ficou algumas coisas ainda para a gente conversar. Mas o microfone para vocês está aberto, né? As portas da rádio também estão abertas para vocês. Obrigado por vocês estarem conosco nessa noite hoje. Né? Esperamos contar com vocês mais para frente nos próximos programas também, trazendo mais cultura, mais sabedoria da cultura Sankofa. Né? Sim. E fica aí para vocês o nosso muito obrigado, né? Que voltem sempre. Agradecemos o convite que vocês fizeram na outra sexta-feira, dia 21 de março, às 9 horas. Isso. Né, na Sociedade 13 de Maio. Vocês convidaram
nós da rádio para estarmos presentes. Com certeza estaremos lá prestigiando o primeiro evento de muitos que terão. Axé. Né? E o microfone fica aberto para vocês, para as considerações finais, né? Agradecendo a presença de vocês, aos nossos telespectadores. Né? Fica aberto para vocês agora. Agradecemos novamente, né, pela oportunidade e nos colocamos à disposição, tanto dos ouvintes quanto de vocês também aqui da rádio. Sempre quando tiver alguma dúvida, alguma nova oportunidade também para estarmos aqui oferecendo o conhecimento que nós já conseguimos e tal, fazendo essa replicação, a gente sempre vai estar à disposição. Obrigado, Walter, pela sua presença, pela disponibilidade de vocês, né? Sexta-feira estaremos lá. Né? Cíntia, obrigado por atender o nosso pedido, né? Eu é quem agradeço mesmo a oportunidade, né? O Júnior, né? Todo o pessoal da Rádio Paraná Oficial. Agradeço todos os nossos ouvintes, já recebi algumas mensagens ali, o pessoal, né, os nossos amigos, nossos apoiadores, nossos familiares que estão aí acompanhando, né, através do site aí da rádio. Um abraço para todo mundo, né? Estou à disposição, né, caso vocês precisem, né, só entrar em contato. Fica aqui o nosso convite, mais uma vez, para todo mundo que está ouvindo, para ir prestigiar o nosso evento, então, no dia 21 de março, às 21 horas. Né? Pode seguir lá através do Instagram, @sankofasambreza. Todos serão muito bem-vindos, né? Então, agradeço a oportunidade. Axé. Fica aberto aí, né, o convite para os próximos programas, né? E na sexta-feira estaremos lá com vocês também. Né, agradecemos a presença da Cíntia Souza e do Walter aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Agradecemos a todos os que estão nos acompanhando, os nossos telespectadores, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site da Rádio Paraná Oficial, pelo Kawai. A nossa audiência, cada quarta-feira aumentando mais. Né? Isso graças a vocês que nos acompanham, aos nossos seguidores, às pessoas que todo dia estão acompanhando o site da Rádio Paraná Oficial. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua honrosa audiência. Agradecemos mais uma vez a presença da Cíntia Souza e do Walter nos estúdios aqui da rádio. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, estaremos novamente aqui nos estúdios da Rádio Paraná com o programa Júnior Show, apresentado por mim, Júnior Miola. E agradecemos ao Alexandre, que esteve conosco aqui na rádio. Na próxima quarta-feira, dia 19 de março, estaremos com mais uma atração aqui na rádio. Vocês, então, muito obrigado pela atender o nosso pedido aqui da Rádio Paraná Oficial. Né? Nós que agradecemos. Confirmamos, então, a presença no evento de vocês. Né, e que venham as próximas edições aqui na rádio para que a gente possa duplicar, triplicar essa edição, né, que vocês vão fazer na próxima sexta-feira, né, que seja um evento com muito axé, com muita ancestralidade, com muita cultura, né, que as pessoas entendam o que é a filosofia, né, Sankofa, e que possam levar para outras pessoas também que não têm esse poder da cultura, né? Que possam também ajudar a vocês no projeto, nos próximos projetos, né? Como a gente já comentou aqui, que possa levar para outras cidades, para outros municípios, né? As portas estão abertas, né? Vocês abriram essa possibilidade de levar para outros lugares também, não é restrito apenas a Curitiba, a Paraná, né? Está aberto a outros estados também. Então, que vocês possam levar essa cultura, essa filosofia para outros que não têm condições de buscar. Tá? Fica aí nosso muito obrigado, e vocês que nos acompanham pela Rádio Paraná Oficial, muito obrigado, e até a próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui no site, no Instagram, no Facebook da Rádio Paraná Oficial. Muito obrigado a todos.